Chegou o dia mais importante do ano. É dia de Flamengo e Cruzeiro, oitavas de final da Copa Libertadores, jogo de volta no Maracanã. O Flamengo hoje pode carimbar a sua ida para as fases quartas de final. E não só isso, derrotar um grande adversário. O Cruzeiro é um time gigantesco na Libertadores, em mata-matas, e o Flamengo pode derrotar um dos maiores adversários na busca do penta inédito dessa Copa Libertadores. É o atual campeão, é o time da melhor campanha geral, marcando território. O jogo hoje no Maracanã é para mais de 70 mil pessoas, recorde de público no ano. Para muitos flamenguistas, talvez seja a maior festa já vista nos últimos tempos. Tem volta de torcida organizada, a torcida está se mobilizando por completo, porque o nosso Mengão precisa vencer o Cruzeiro, precisa se classificar para seguir sonhando com o título continental, voltar ao Mundial de Clubes no final do ano e, quem sabe, fazer a reedição contra o Paris Saint-Germain. Meus amigos, tem muita coisa em jogo. A partida de logo mais é uma partida mais do que importante. É a partida que pode mudar a chave da temporada. O Flamengo conseguiu se recuperar no Campeonato Brasileiro e precisa fazer o seu dever de casa hoje para seguir sonhando com esses dois títulos que a gente gostou tanto de conquistar nos últimos anos: o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. A Libertadores é a grande meta do ano, é o grande sonho de todo o rubro-negro. Então sim, a gente sendo o atual campeão, o único brasileiro que ganhou 4 vezes esse título, a gente tem o direito de sonhar com essa quinta taça. Antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir uma ajudinha pra vocês. Deem like no vídeo, se inscreva no meu canal, porque eu sou o Gabriel, seu Papo Boleiro. Todo dia a gente fala de futebol por aqui, trazendo notícias sobre o Mengão, pra você, torcedor rubro-negro, ficar sempre muito bem informado, fechou? Feito isso, bora pro vídeo. Amigos, a partida de logo mais, ela tá cercada de grandes expectativas. A primeira delas é ingressos esgotados, o Maracanã vai estar entupido. A expectativa é de mais de 70 mil pessoas no estádio. A torcida do Cruzeiro vai comparecer em grande peso e a torcida do Flamengo vai ter um grande reforço que não se via há tempos, porque a torcida jovem está de volta. Uma das maiores organizadas do Flamengo, uma das torcidas organizadas mais antigas do país, está retornando aos estádios. Então hoje, muito provavelmente, nós veremos uma grande caminhada de torcedores rubro-negros da torcida jovem retornando aos estádios. Aliado a isso, nós temos a raça rubro-negra, a Falange, a Flamanguaça, a Urubuzada, tantas organizadas que estão se mobilizando para fazer uma festa inesquecível. Muitos rubro-negros que estão presentes lá na estrutura, né, do pré-jogo, preparando as festas, os balões, as faixas, enfim, tudo que a gente vai levar para o Maracanã. Muito se fala que essa é a maior festa já vista dos últimos anos. Inclusive tem gente comparando com aquele jogo do inferno lá em 2022 contra o Atlético Mineiro. Para quem não se lembra, aquele jogo foi na base da raiva que a torcida do Flamengo comprou o barulho do Gabigol lá no Mineirão, quando o Flamengo perde o jogo de ida e o Flamengo reverte o jogo da volta em uma das maiores rivalidades interestaduais do Flamengo e Atlético Mineiro. Nesse caso com o Cruzeiro, não é uma rivalidade de torcidas, mas é um grandíssimo adversário que, se o Flamengo entrar de guarda baixa, a gente pode ser surpreendido negativamente. Então sim, logo mais a gente pode ver uma das festas mais lindas já vistas nos últimos anos. A torcida do Flamengo tá preparando um festão e tem tudo para ser inesquecível. O Flamengo é o grande favorito, a gente não tem como negar, apesar do Cruzeiro ser um grande time, ter um grande treinador. Para quem não sabe, uma curiosidade aqui, o Arthur Jorge, ele é o treinador que mais pontuou no Campeonato Brasileiro desde a sua chegada no Cruzeiro. Então assim, é um time que sabe jogar, sabe vencer, dá trabalho e é cascudo. Mas, por outro lado, a gente não pode negar, o Flamengo é o favorito. Conseguiu um bom resultado na ida, um empate lá no Mineirão, depende das próprias forças no Maracanã para vencer e se classificar. E em caso o Flamengo é fortíssimo, a tendência é que o Cruzeiro seja um time que se defenda mais do que ataque, então a tendência é que o Flamengo consiga, de fato, dominar o jogo. A tendência é essa, ter mais posse de bola, ter os melhores ataques e finalizar mais. Pelo menos essa é a expectativa. E amigos, pra gente falar um pouco mais da partida, eu tenho aqui a possível escalação do Flamengo no GE, tá? O Globo Esporte trouxe a provável escalação do Flamengo e eu vou compartilhar aí na tela com vocês. No gol, Agustin Rossi, não tem muito mistério. O Emerson Royal tem sido lateral na Libertadores, então a tendência grande é que o Emerson Royal consiga jogar como titular. Léo Ortiz e Léo Pereira, a dupla de zaga imbatível do Flamengo. E o Ayrton Lucas, que é o reserva, enquanto o Alexandre tá lesionado, tá afastado, o Ayrton Lucas tem jogado como titular. Eric Pulgar e Jorginho, os dois volantes, junto do Arrascaeta, que tá um passo à frente ali como meia. E na frente, o trio de ataque do Samuel Lino, com Gonzalo Plata e o Pedro titular. Então é isso, tá? Diferentemente do jogo da ida, o Pedro começa como titular hoje, pelo menos nas previsões. O Flamengo hoje não tem o Alexandro, o Vitão e o De La Cruz, que estão lesionados, e o Luiz Araújo tá pendurado. Se caso o Luiz Araújo tomar um cartão hoje, a tendência é que ele não jogue. A tendência não, ele não vai jogar nas quartas de final. Já o Cruzeiro, fazendo aqui uma pincelada bem rápida, eles vão com o Otávio no gol, foi um goleiro até que teve uma certa insegurança no jogo de ida, o Fagner na lateral direita, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas, formando a linha defensiva, Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira.
E na frente o trio de ataque com Wesley, Kevin Arroyo e o Caio Jorge. O Arroyo que meteu um golaço no jogo de ida. Então é um time pra gente ficar atento. Não tem como falar que o retorno do Gerson ao Maracanã também é um caso à parte. A torcida do Flamengo no Campeonato Brasileiro vaiou demais o Gerson, que ao meu ver sentiu aquele jogo. O Gerson sentiu jogar contra o Flamengo no Maracanã. E hoje pode acontecer novamente. Aquela pressão da torcida do Flamengo em cima do Gerson, que saiu do Flamengo de maneira bem vexatória na visão da torcida. Por outro lado também, os cruzeirenses eles estão na bronca com o Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, porque ele saiu do Cruzeiro de uma maneira, na visão da torcida, errada. O Leonardo Jardim já falou algumas vezes, inclusive até depois do jogo de ida, que na visão dele não tem nada de errado, que ele já tinha se acertado com o presidente do Cruzeiro para sair, só que ele tinha falado que acho que no Brasil só treinaria o Cruzeiro, e depois ele diz que não pode se dizer não pro Flamengo. A torcida ficou na bronca. E lá em Minas, antes do embarque do time do Cruzeiro, a torcida organizada lá do Cruzeiro, eu não sei se foi a Máfia Azul, se foi a Pavilhão, enfim, alguns membros de torcida organizada do Cruzeiro foram trocar ideia com os jogadores, foram daquele incentivo e eles deixaram claro: ganhem esse jogo por nós, pra vingar o Leonardo Jardim. Eles querem vingança com o técnico do Flamengo. No jogo de ida lá no Mineirão teve protesto, os caras jogaram nota falsa no estádio, no Mineirão, lá no gramado, com o rosto do treinador, como se ele tivesse se vendido por dinheiro. Sonoras vaias pro técnico. E hoje, agora, no Maracanã, na frente da torcida do Flamengo, a tendência de apoio total, da torcida abraçar os jogadores, o próprio técnico, né, que é o que tem sido feito, mas a gente não pode deixar de notar aqui que o Cruzeiro vai jogar na base da vingança. A torcida pediu, os jogadores sabem disso. O Cruzeiro ficou muito tempo fora da Libertadores, conseguiu voltar, foi pro mata-mata. Então, assim, tem que respeitar o Cruzeiro, mas ao mesmo tempo a gente também não pode se apequenar. É o Flamengo favorito, atual campeão da Libertadores e com a melhor campanha geral. Além disso, no papel, tem um time melhor. Então a tendência é essa, tá? Mas, amigos, vídeo rápido agora, porque tá todo mundo na grande expectativa. Espero que a hora passe rápida hoje, porque o jogo é só 9h30. Vai ter transmissão da Globo, da GE TV e da Paramount. Então, assim, tipo, opções aí pra você assistir o jogo não faltarão. Tá todo mundo nervoso, todo mundo tenso. Vai ser um jogo nervoso mesmo, vai ser um jogo disputado, acirrado. Não imagino que vai ser um jogo com resultado elástico. Pode ser que aconteça, nós já vimos isso rolar em outros momentos. Por exemplo, na semifinal da Libertadores contra o Grêmio em 2019, aquele 5-0. Não acho que é o caso hoje, tá? Acho que hoje vai ser 2-0, 1-0 pro Flamengo. Chutaria 2-0, tá? Na melhor dos cenários. Pra mim, gol do Pedro e gol do Samuel Lino, tá merecendo. O Flamengo deixou uma ótima impressão, né? Conseguiu um empate na ida, conseguiu golear o Mirassol rodando o elenco no final de semana. O Flamengo depende apenas de si pra ser líder do Brasileiro. E na Libertadores tem jogado bem, tem sido bastante convincente. No Maraca a gente resolve. Espero que hoje seja com a nossa vitória, fechou? Vejo vocês logo mais. Depois da partida tem vídeo aqui. E qualquer coisa, a gente volta aí com mais notícias, fechou? Forte abraço pra todo mundo. Saudações rubro-negras. Isso é Flamengo.